comunicação no Ministério com Crianças. Hoje tudo é pelo celular, gente, mas ainda assim há coisas que precisam ser documentadas com maior rigor, tá? Quando a gente se preocupa com comunicação, a gente sabe que tem coisas que podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo celular, e tem coisas que precisam ser pelo e-mail. Tem coisas que você vai precisar imprimir e arquivar, imprimir e apresentar para alguém, tá? Por escrito, ali na mão, papel. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso agora. Na comunicação, nós usamos os e-mails, por exemplo, tá? Para solicitação de verba, solicitação de parcerias ministeriais, comunicados oficiais, prestação de contas. Eu dei só alguns exemplos aqui. Não é muito legal você fazer isso pelo WhatsApp. É melhor documentado se você fizer pelo e-mail, tá? Então, você vai escrever um e-mail para o pastor, para a comissão de finanças, vai apresentar uma necessidade, uma demanda, uma previsão de custos, porque você já vai acrescentar ali 2, 3 orçamentos, você vai embasar o seu pedido e aí você solicita a verba, tá ali no e-mail, né? Você quer fazer uma cantata com as crianças e precisa da ajuda do ministro de música. Você pode colocar ali no e-mail que você tem tantas crianças, os dias de disponibilidade que vocês têm, que você gostaria que fosse com instrumentos e não com playback, sabe? Você faz aquilo ali documentado. Ou, pelo menos, você solicita uma reunião presencial, um encontro presencial, discute tudo isso e, no final, você registra num e-mail o que vocês combinaram na conversa informal. Essas coisas são bacanas, mostram organização, planejamento e gestão de projeto. A boa comunicação oficial também. Por exemplo, você é remunerado da igreja. Qual o período de férias que você vai fazer? Essas coisas no e-mail ficam melhor documentadas. Você recebeu uma verba para gerir, para fazer a escola bíblica de férias. Faça um e-mail com a prestação de contas. A verba foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. E, de preferência, você pode anexar a cópia, das notas, tá? Então, são maneiras da gente gerir a comunicação. É claro que tem outras coisas que são menos formais e que a gente vai fazer pelo WhatsApp mesmo, tá? Quando a gente vai usar o WhatsApp para fazer as comunicações com liderados e famílias, vou abrir um parênteses aqui. Nós temos crianças hoje que já têm aparelho celular e WhatsApp. É uma questão de conduta e postura de cada um, tá, gente? De cada um. Então, eu só posso falar de mim. Eu não me comunico com crianças no WhatsApp, não sigo o perfil de criança no Instagram, no Facebook, porque a legislação fala que as redes sociais são permitidas para acima de 13 anos de idade, ou de 13 anos de idade em diante. Então, eu tenho o hábito, fiz uma escolha de não conversar com criança no WhatsApp. Eu não incentivo a criança a ir para a tela, eu não falo, grava um vídeo, assista tal vídeo. Se a família vai fazer isso, é a família. Eu adotei essa postura por causa da legislação, por causa da lei e por causa do que a gente tem visto hoje em dia também, tá bom? Então, eu não sou mais uma a levar a criança para a tela. Eu falo com a família, mesmo que a criança tenha WhatsApp, fala com ele direto, ele tem WhatsApp. Não, não vou falar, porque ele não tem 13 anos. Eu falo mesmo, sabe? De boa, converso com a família, mas falo, vou falar com você, se você quiser, você encaminha para ele. Eu não tenho grupo com pré-adolescentes, juniores, de jeito nenhum, só com os responsáveis, tá? E aí, quando eu vou me comunicar com a família e com os liderados, a regra é a mesma. Eu tento fazer uma comunicação completa. Sabe aquela pessoa que vai escrevendo uma frase, duas frases, três frases, vai picando aquilo, e alguém comenta no meio, quando é um grupo aberto,
e aí a pessoa não pega a mensagem inteira. Aquilo vai se perdendo no caminho, porque as pessoas estão cheias de mensagem, cheias de grupo, tem gente que não dá conta. Então eu escrevo uma mensagem, uso os recursos do WhatsApp, emoji, figurinha, negrito, itálico, espaçamento, travessão, pontuação bacana e coloco ali uma mensagem completa, uma mensagem. A outra coisa que eu faço é tenho cuidado de que essa mensagem seja clara, que ela não fique com dúvidas. Então, por exemplo, às 7 horas nós vamos nos encontrar na porta da igreja para a saída para o acampamento. 7 da manhã ou da noite? Vai ter sempre alguém que vai perguntar. Então eu já coloco às 7 da manhã, ou então eu coloco às 19 horas, né? 19 horas, porque a mensagem precisa ser clara. A mensagem também precisa ser objetiva. Quanto maior a mensagem, menos as pessoas leem. Nós estamos numa geração das coisas instantâneas. Então, ela tem que bater o olho e enxergar o que precisa ser visto. Então, eu procuro ser muito objetiva. Foco no foco. Essa mensagem é para falar de quê? Do ensaio da cantata? Então, eu não vou ficar falando: oi, família, tudo bem com vocês? Seus filhos vão voltar à aula? Vocês estão preocupados aí com uniforme, material escolar, merenda, mas não se esqueçam do nosso ensaio. Nossa, eu falei tanta coisa que não precisava. Família, passando para lembrar do ensaio quinta-feira às 18 horas. Espero vocês. Foco no foco, né? E ser pontual. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu alguma coisa, né? A gente está falando de famílias e liderados. Vamos supor que aconteceu algum desentendimento entre as crianças no domingo na sala de 3 e 4 anos. Eu não posso esperar 2 semanas para falar sobre isso ali no grupo. Se eu preciso de um posicionamento, eu preciso ser pontual, falar, procurar saber o que aconteceu, ouvir as partes e dar a orientação que eu preciso dar. Queridos professores, na sala de 3 e 4 ontem tivemos um desentendimento entre os amigos. A orientação é a seguinte: quando isso acontecer, chame os pais, tire as crianças da sala, não deixe que isso. Vou dar a orientação que eu preciso dar. Mas eu não vou fazer isso 15 dias depois, entendeu? Então tem que ser pontual. E uma observação que eu coloquei aqui, que hoje a gente tem enquetes, né? Você coloca uma mensagem importante ali no WhatsApp, aí você pode lançar uma enquete. Marque aqui se você leu a mensagem até o final. Abre outra bolinha e fala. Marque aqui se você ficou com dúvida e quer um contato no seu privado, né? E aí você vai usar a enquete como uma ferramenta para a pessoa falar, estou ciente. É aquela coisa do contrato, li e aceito. É mais ou menos assim, tá bom? E a gente também tem outro recurso que é a lista de transmissão. Eu, eu tenho grupo com pais e tenho lista de transmissão com os pais. Quando o recado é muito importante e urgente, eu não coloco no grupo. Eu coloco na lista de transmissão, porque vai no privado do pai, tá bom? A gente tem recursos de apoio para uma boa comunicação. E é bom a gente lançar a mão desses recursos. Por exemplo, visual. Eu estou aqui dando uma aula para vocês e eu estou usando um recurso visual como recurso de apoio. Estou usando um slide, ele tem uma figura, ele tem uma letra legível, fundo claro, letra escura, ou vice-versa, fundo escuro, letra clara, né? Então, quando a gente vai falar também na frente da igreja, quando a gente vai falar no WhatsApp, como bons gestores da comunicação, a gente pode usar um recurso visual. Esse recurso visual também pode ser agregado com entonação de voz. Imagina se chegar na frente da igreja e falar assim, gente, a festa do Dia das Crianças vai ser muito divertida. Nós vamos ter muitas brincadeiras legais. A sua entonação de voz não ajudou, a sua comunicação não foi boa, né? Você tem que falar, gente, a festa do. Olha a expressão do meu corpo aqui já também, ó, e a facial indo junto. A festa do Dia das Crianças tá incrível! Seu filho não pode ficar de fora, porque a gente está programando tanta coisa divertida. Vai ser um dia inesquecível. Então, assim,
Esses recursos para uma boa comunicação, cada um do seu jeitinho, ninguém precisa imitar ninguém, mas eu tenho certeza que ninguém conta o último capítulo da novela de forma murchinha. Eu tenho certeza que ninguém conta sobre o gol que deu a vitória para o seu time, de cabeça baixa e de semblante fechado, né? Então, quando a gente vai fazer uma comunicação também, a gente alinha isso, tá? Com aquela mensagem que você está comunicando. É uma mensagem séria, que exige uma seriedade, tudo bem, mas você não vai deixar de dar expressão facial, você não vai deixar de dar expressão vocal, tá? Você não vai deixar de gesticular e, se possível, você vai usar um recurso visual. Eu coloquei aí, por último, marcos de lembrança. Sabe quando você quer que a pessoa esteja mesmo ciente do que você falou? E tem gente que amarra a fitinha no dedo para não esquecer, não é? Você pode fazer isso também. Você pode falar para a pessoa: coloque um despertador no seu celular para você lembrar que a gente tem encontro de oração. Coloque um recado na sua geladeira para você lembrar que tem ensaio. Sabe, os marcos de lembrança, você pode, na hora da sua comunicação, organizar e oferecer isso para o seu público com quem você está comunicando, tá? Gosto muito de falar sobre comunicação. Olha que frase boa. A comunicação não está naquilo que você fala, a comunicação está naquilo que o outro vê, ouve e sente. Nós estamos na era da experiência. Os arquitetos, eles estão estudando e se formando para promover experiências aos seus clientes, sabe? Ir ao banco é uma experiência, ir ao hospital é uma experiência. Então, eles pensam na iluminação, eles pensam na pintura da parede, eles pensam na textura dos móveis, nos formatos, porque tudo agora é a fase da experiência. E a gente, quando está pensando em comunicar, a gente precisa pensar de lá para cá. Quem vai receber? Porque a comunicação boa e efetiva, ela não está na gente. Ela está em quem ouve, em quem recebe, em quem vê, em quem sente. Então, é algo que a gente pode se beneficiar muito e os nossos projetos ganham vida, ganham força, são impulsionados a partir da maneira como a gente comunica e como as pessoas recebem a nossa comunicação, tá? Eu peguei esse slide do Google, é um exemplo corporativo de empresa, mas eu acho que a gente pode se aproveitar desse aprendizado. Olha lá, a comunicação efetiva, ela perpassa por equipes engajadas, projetos, liderança comunicadora, tecnologia, plataformas interativas, gestão estratégica, transparência e governança, um clima favorável, uma cultura participativa, e eu resumi isso em 4 palavras. Então, a comunicação efetiva, ela envolve o líder, o processo, as pessoas e o ambiente. São 4 olhares de cuidado que a gente pode ter para fazer uma comunicação efetiva. O líder, como um bom comunicador, como alguém que vai planejar essa comunicação e executar essa comunicação. O processo, que é o método, a ferramenta, né, que a gente vai usar para essa comunicação, fazer esse caminho até a pessoa que está recebendo essa comunicação, considerando o ambiente, a circunstância, o tempo, o lugar, o momento, para que a experiência seja positiva. Onde não há conselho, os projetos. Tem um erro de digitação aí, depois eu corrijo. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Gente, para fazer uma boa gestão da comunicação, a gente precisa aprender a ouvir. Mas não é ouvir de entrar no ouvido e sair no outro. É um ouvir de receber o que você ouviu, de refinar o que você ouviu.
porque realmente tem coisas que não é nem para a gente dar ouvidos, mas há coisas que elas são novas e elas nos assustam. Há coisas que elas são difíceis, porque é um problema sem solução até aquele momento. Então, elas ameaçam a gente, amedrontam a gente. Porém, são coisas que a gente precisa muitas vezes ouvir sim, por mais que elas ameacem, amedrontem e por mais que elas sejam novas e assustem a gente. A gente precisa aprender a ouvir para fazer a gestão da comunicação, porque muitas vezes a gente vai se calar, se aquietar diante daquilo que a gente recebe, aquela coisa afoita de comunicar, ela assume um lugar de quietude, porque aí a gente vai voltar lá no nosso primeiro slide, há um tempo certo para todas as coisas. Então, a gente precisa ouvir quem está andando com a gente precisa considerar o que as pessoas estão sinalizando para a gente. Às vezes são pessoas que não querem só criticar o nosso trabalho, mas são pessoas que realmente querem que a gente melhore. Elas não sabem como, a gente não sabe como, mas elas estão apontando aonde precisa de melhoria. E a gente vai levar isso para o Senhor, e a gente vai buscar de Deus. E é nesse momento que a gente tem as maiores oportunidades de fazer coisas novas e grandes. Às vezes Deus quer entregar coisas tão bacanas para a gente no nosso ministério, mas a gente está apegado ao ciclo vicioso de que sempre foi assim, nós já fazemos assim há muito tempo, sempre deu certo, e nós mesmos nos fechamos para as coisas novas. Eu me lembro que na pandemia tinha um mês que eu tinha assumido o ministério com crianças. Um mês. Falei, e agora? Ninguém sabia o que fazer, eu estava vendo todo mundo ir fazer live, fazer transmissão de culto infantil, mandando vídeo para criança em casa, pede seu filho para ver isso, pede seu filho para ver aquilo, e meu coração sem paz. Falei, eu não consigo mandar ir para a tela. E eu falei, Senhor, não sei o que fazer, não sei o que fazer. E aí, Deus mesmo, né, gente? Deus me ajudou a criar um material de devocional para a família e a gente embalava aquilo no plástico, higienizava, entregava nas casas e as famílias voltaram a fazer culto doméstico a partir disso. Foi uma virada de chave na nossa igreja. A gente tinha 70 crianças, hoje a gente tem 240. A gente tinha 40 pais no grupo de pais, né? 40 famílias. Hoje a gente tem 190. Então, assim, foi uma hora que Deus pegou aquilo que a gente não sabia fazer, a gente ouvindo uma necessidade, Deus deu uma coisa nova, a gente não sabia como executar essa coisa nova, mas a gente foi na dependência do Senhor, na fé, organizou, planejou, levantou custos, possibilidades, meios, e as coisas aconteceram e Deus abençoou. Então, ouvir talvez seja a maior virtude de um bom comunicador. Como um bom comunicador, saiba ouvir, especialmente se você está na gestão de ministério. E que Deus te abençoe. Chegamos ao final aqui. Esse foi o nosso último slide.